beleza, né? Estamos escutando aí? Estou escutando bem, tudo tranquilo. Boa noite, né, doutor Guilherme Berchol Colares? Tudo bom, senhor? Boa noite, Breno. Boa noite, tudo em paz, cara. Prazer conversar com você, né, senhor? Só nessa época de quarentena, tira esse trem aqui que tá dando reflexo. Nessa época de quarentena a gente não encontra, né? Nem para tomar um, nem para ir no jogo do Galo. Então Tá difícil, né? vai ser só vir online Vai mesmo. ser via online. E agora gravado. Para alguns, doutor Colares, né? Mas para nós, Berchol, né? Igual sempre Berchol. foi, desde a época do Loyola. Por coincidência, da última vez a gente gravou com o Dutch, né? E agora gravando com você, Berchol, outro colega meu do Loyola, que fez medicina comigo, ou seja, meu amigo há mais de, sei lá quantos anos, quase 30 anos também. Você entrou um pouco Por aí. depois no Loyola. Eu entrei em 90. 30 anos. 30 anos redondo. 30 anos certinho. E aí depois a faculdade inteira, então a gente se conhece desde então. E a ideia, Berchol, só para te pôr a par, é trazer para a galera mais nova, senhor, a questão da carreira médica. Qual foi o caminho que você trilhou? O que você enxerga hoje dentro da medicina? A sua visão da medicina? Hoje você atua muito mais como gestor, né? Que é uma área que a gente vai conversar sobre isso um pouco mais, que a grande maioria dos médicos, né, pelo menos quando a gente entra na medicina, né, velho, nem sonha com essa possibilidade, né? Então eu queria que você se apresentasse primeiro, velho, conta um pouquinho aí da sua história, aí depois a gente vai trocando um bate-bola, é como se estivesse no boteco mesmo, a ideia é conversar. Conta aí para Beleza. nós. Se tivesse a cerveja, ia ser melhor, né? Mas pode chamar de cabeça também, não? Pode, não tem problema nenhum. Difícil. Não tem problema nenhum, não. É difícil segurar o cabeça e falar Breno, mas cabeça, eu né, como você conhece a história toda aí, né? Formei medicina junto com você, foi janeiro de 2001, 12 de janeiro de 2001 que nós formamos, e eu fui fazer residência, fiz patologia clínica, né? Teve um ano de pediatria, você faz um ano de clínica e depois 2 anos de laboratório, e fui para a área de laboratório depois, fiz mestrado em microbiologia, e cheguei a dar aula lá na faculdade, passei no concurso do HC, fui médico patologista do HC por 7 anos, e eu achava que minha carreira ia toda para esse lado acadêmico, né, porque eu fiz mestrado, comecei a dar aula e tudo, e quando eu estava terminando o mestrado, apareceu uma oportunidade de trabalhar numa empresa privada, num laboratório privado, que chama LabRede, e eu entrei para lá para ser assessor médico-científico, discutir resultado de exame, fazer coisa técnica, coisa médica. E lá que surgiu a oportunidade de ir para a área de gestão. Lá eram 2 médicos, quando a médica que era minha chefe saiu, eles me convidaram, você não quer ser diretor aqui, era um laboratório menor, um laboratório pequeno, né? Eu falei, mas eu não sei fazer isso não sei como é que faz gestão, tinha tido uma experiência assim, de coordenação lá no HC, né? Mas é que eu fui estudar, fui fazer MBA em gestão, fui entender, né? E aí gostei, né? Eu não imaginava ir para esse lado de gestão no início, não era uma coisa que passava na minha cabeça. Eu imaginava, como eu fiz mestrado em micro, eu imaginava que eu ia fazer infecção hospitalar, dar aula, né? Dei aula na UFMG, na Unifenas, né? E gostava e gosto ainda, acho que um dia eu ainda volto para a área acadêmica, né? Quando passar essa fase grande aí de gestão que eu estou trabalhando. E aí fiquei 5 anos no LabRede, depois fui para o Pardini, fui crescendo lá dentro e sempre trabalhando com gestão, né? Acho que laboratório tem muito a ver com gestão, né? Assim, você já começa com gestão da qualidade dos exames, gestão dos processos de produção do laboratório, né? Então, é muito voltado para isso. E aí mas aí dentro do Pardini, que é onde eu trabalho hoje, né? Já fiz 10 anos de Pardini, eu fui fazendo gestão de outras áreas também, não só de patologia clínica, né? Então, a área de anatomia patológica, né? Teve um tempo que eu ajudei no Laboratório Padrão de Goiânia, que foi uma aquisição da empresa, e aí lá tinha atendimento, né, nas unidades, tinha imagem. Depois eu peguei a área de logística também, tem logística para o Brasil inteiro. Aí você vai aprendendo outras coisas. Fiz curso de gestão de produção, de engenharia de produção. Aí você vai estudando outras coisas, vai abrindo a cabeça e mergulha num mundo totalmente diferente, né? Que você tem muita coisa de medicina, porque é uma empresa médica, e você, né, uma empresa, é um laboratório, é uma empresa de medicina diagnóstica,
né, faz exames, você tem que definir quais são os exames que vai fazer, qual o processo, qual a melhor técnica e tudo, mas muito de gestão de pessoas, gestão de recurso, né? Então é um trabalho bem interessante que eu não imaginava isso no início, né? Assim. É isso que a galera fica meio afoita também, isso é mais ou menos isso, porque o pessoal dentro da faculdade, os acadêmicos, eles ficam naquilo, eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer, nem ideia do que eu vou fazer, e no final das contas, bicho, a vida nossa vai mostrando o caminho, o rumo vai mudando, né? Foi o que aconteceu com você. E às vezes você traça uma coisa e não dá certo, você acha que vai ser ruim e de repente é bom lá na frente. Eu tenho um caso engraçado, que no início era o seguinte, eu terminei a residência, aí eu fiz mestrado em microbiologia. Mas eu passei no concurso para professor substituto do FMG e eu fui dar aula de hematologia e imunologia. E aí passei no concurso do HC para médico patologista. E fui para a área de urgência, que era bioquímica, e trabalhei um tempo com líquidos corporais. Aí eu pensava assim, pô, não vou conseguir especializar em nada, porque eu estou com micro aqui, no outro é imuno, mato, e bioquímica, cada lugar eu estou fazendo uma coisa diferente. E aí quando eu fui para o LabRede, foi essa primeira empresa, né, privada que eu entrei assim, para trabalhar como assessor, foi fantástico, porque eu sabia um pouquinho de cada coisa, eu pelo menos sabia para quem que eu tinha que perguntar, né? Quando tinha ou qual livro que eu tinha que ler, porque eu tinha estudado uma coisa ali, uma coisa aqui. Então, uma coisa que eu achei que seria ruim foi bom porque eu tive um conhecimento de várias áreas e para ser um assessor que você discutia exame, né, de vários tipos, você tinha bagagem para poder tentar discutir ou pelo menos com quem eu ia conversar para me ajudar a resolver um caso específico. E depois mudou tudo para uma área de gestão e que isso tudo ajuda, porque você entender um pouquinho de cada área te ajuda na gestão dessas áreas, né? Até para você conversar, né, com a turma lá do chão de fábrica, Pô, literalmente, né? a Se pessoa você fala uma souber coisa, a você língua, entende né? do que está falando, você consegue, né, conversar daquele assunto, você tem alguma experiência ali de bancada daquele assunto, né? Então, foi engraçado isso, que eu achava ruim na época. Eu falava assim, não, eu queria fazer tudo de microbiologia, dar aula de microbiologia, fiz mestrado em micro, queria trabalhar na micro e não aconteceu, né? Sim, E foi bom, foi bom, né? eu costumo falar, senhor, porque na verdade, assim, a vida da gente, você tem vários caminhos diferentes e não necessariamente iguais, mas na verdade diferentes, que a gente às vezes acha que é só um caminho para você ser feliz, para você se satisfazer lá na frente, é aquele caminho. E aí você vai caminhando, você tem que ir com a cabeça aberta, porque a vida nossa acontece isso direto, né, senhor? Uma hora aparece uma virada, você, ué, esse trem aqui pode ser bom, você rasga para lá e às vezes é 1000 vezes melhor do que aquilo que você estava pensando, né? E uma coisa que eu falo é não ficar pensando na outra possibilidade. Na hora que você escolheu uma, vai nela. Não fica, se eu tivesse. Não, não tive, não foi. É igual Né? compra, né, Assim, bicho? Você compra um negócio aqui, entra na outra loja do lado para saber o preço do negócio que você já não, você já pagou. Para comprou, não quê? olha mais não. Uma burrice, não Já precisa, comprou. pô. Segue o jogo, é Exatamente. Então, isso. Conta um né? pouquinho sobre da patologia clínica, porque eu acho que assim, a galera Uhum. que entra também entende também muito pouco sobre isso, né? E é uma área que exige o médico atuando ali, médicos bons, porque é uma área de apoio diagnóstico. E conta um pouquinho do dia a dia, assim, do patologista clínico, só para a turma. É uma especialidade realmente que pouca gente conhece. Às vezes as pessoas confundem com anatomia patológica, né? Que é o exame da biópsia, né? De peças, né? De fazer o diagnóstico de câncer em peças e tudo. E a patologia clínica são as análises clínicas, são os exames laboratoriais, exames de sangue, urina, fezes, isso tem várias áreas, microbiologia, toxicologia, toda a área de genética molecular, que agora tá em voga aí por causa do coronavírus, né? Então, são várias áreas, né? Você tem várias formas de atuar do patologista clínico, desde um gestor de laboratório a um assessor médico que vai discutir casos clínicos com os médicos. Eu acho que é uma especialidade pouco conhecida, né? Você tem uma residência apenas em Minas Gerais, muitas vezes é uma residência que você não tem completude das vagas, as pessoas... porque acho que a pessoa não entra para a medicina pensando assim, eu vou trabalhar no laboratório, né? Que a pessoa pode, por exemplo, você tem áreas que você vai ficar no microscópio, fazendo líquidos corporais, por exemplo, mielogramas, alguns exames que são exames que normalmente o médico faz, né? Então você pode ser mesmo de bancada, assessoria, toda a parte de ensino, e essa é uma parte que eu acho que precisa cada vez mais. A gente vê que o médico ele aprende muito e atualiza muito em tratamento e pouco em diagnóstico. E o primeiro passo é um bom diagnóstico, e um bom diagnóstico muitas vezes parte de um bom uso dos exames.
Então, toda essa parte de ensino médico em patologia clínica, eu acho que é muito importante. E muitas faculdades não têm, muitas faculdades têm, na própria aula de clínica, aprende o exame. Eu acho que, né, a gente foi privilegiado na UFMG de ter a cadeira de patologia clínica, e as pessoas conhecem mais a patologia clínica. Né? Eu, lógico, eu conheci isso pelo meu pai tinha laboratório, né? Meu pai é médico nuclear, né? Fez medicina nuclear. E aí eu sempre vivi dentro de laboratório, conheci laboratório de muito tempo, e aí, né, eu já tinha essa, né, essa inclinação, aí fui fazer dentro da faculdade, fui fazer pesquisa, aí você fica mais dentro de laboratório também e tudo. Então eu escolhi muito por isso, mas nem pensava na gestão, pensava mais numa parte acadêmica e tudo. Mas é uma especialidade que, infelizmente, tem cada vez sido menos profissionais, e a gente precisa, né, de bons profissionais dentro do laboratório, né, seja numa assessoria, seja numa liderança, seja para execução de exames mesmo, né, infelizmente tem diminuído a quantidade de patologistas clínicos. Acho que é até bom para despertar, assim, para quem quiser conhecer, né, conhecer como funciona um laboratório. Acho que é uma alternativa, né? Assim, é diferente do dia a dia de um clínico, né? Não é consultório, você não tem um paciente direto, né? Você trabalha às vezes muito com outros médicos, casos de várias especialidades, então você tem que ter um conhecimento grande também, porque cada exame, né, é para algum tipo de especialidade, né? Então você tem que estudar bastante também. E conta um pouquinho, bicho, porque na verdade isso é uma outra mania nossa de ficar valorizando às vezes demais quem está lá fora, Estados Unidos, eles têm toda a evolução, né, Europa e tal. Conta um pouquinho para nós do projeto Enterprise aqui do Pardini, que está aqui em Belo Horizonte. Conta para a gente um pouquinho para a galera conhecer. Tá? Que eu já Falar desse conheço, você já me projeto, contou, mas eu conta posso para ficar tu. 3 horas falando Não, não, disso mas aqui, porque resume isso, é o meu resume. último, foi o maior projeto que eu liderei lá dentro do Pardini, né? São 3 anos já de trabalho. Ele foi, agora, em abril, ele entrou em ação 100%, né? Assim, o que a gente montou lá, na verdade? Foi, segundo os fornecedores de medicina de automação em laboratório, é a maior planta automatizada de laboratório do mundo. Então, o que a gente tem lá é um processo todo automatizado, em que quando os tubinhos, né, que pessoas conhecem lá de coletar lá as amostras coletadas nas unidades, quando eles chegam, já estão com código de barra, com o nome do paciente, tudo, eles entram numa esteira e esses tubos, então, tiram uma foto do tubo para você poder ver se o volume de amostra está adequado, se tem hemólise, lipemia, se tem alguma coisa que pode interferir no exame. Se tiver tudo ok, ele destampa automaticamente o tubo, leva para o primeiro equipamento, faz o exame, leva para um segundo equipamento, faz um segundo exame que porventura tenha, né? E são vários equipamentos de diversas áreas ligados nessa esteira, e no final ele tampa de novo com um foilzinho de alumínio e leva para uma soroteca conectada na esteira, que é onde você guarda essa amostra por 5 dias, tudo automatizado sem ninguém colocar a mão. Isso dá uma segurança do processo muito grande, dá uma velocidade muito grande, uma eficiência produtiva muito grande. Então, e isso é uma coisa de nível assim mundial. A gente recebe gente do mundo inteiro, né, que conhecem esse projeto lá de fora porque ouviu falar, porque alguém apresentou, porque alguém mostrou. É um projeto feito com essas multinacionais, mas com as equipes globais, né, lógico, com toda a equipe do Brasil, mas com as equipes globais também, pessoal de fora que veio ajudar. Mais de 20 países trabalharam juntos para desenvolver essa planta, né? Então é um projeto assim fantástico, assim, que dá um orgulho muito grande de ter isso dentro de Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais, né? Um negócio que é realmente de última geração, é o que há de mais moderno em medicina laboratorial no mundo, né? Seu xodó, né? Igual essa esteira, é a esteira mais rápida, que tem esteira de alta velocidade, são 5 no mundo, né? A gente foi a quinta do mundo, primeira da América Latina, e a maior que tem, né? A maior esteira do mundo. E o Então, é um negócio. nível de automação, né? Porque o laboratório ele é engraçado, que ele é, na unidade, é mais atendimento, né? É uma relação com o cliente, tudo. Quando você vai para a produção do exame, ele é mais um ambiente de processo, de produção mesmo, mais semelhante à fábrica. E não que, de uma forma ruim, acho que é uma coisa que também tem que as pessoas entenderem cada vez mais, que o processo produtivo fabril, ele traz eficiência, segurança e qualidade. Né? As pessoas às vezes acham, não, é tudo automatizado, é uma fábrica de exame, então é ruim. Pelo contrário,
é muito bom porque é muito bem feito, muito bem estruturado, com muita qualidade, né, com um nível de automação que traz segurança, que traz agilidade. Então, isso é fantástico, assim. É o que eu ia te perguntar, senhor, porque esse paradigma, né? E acontece muito até hoje, né? A galera vira e fala assim: ah, não, faz exame demais, faz mais ou menos. Na patologia clínica é o inverso, né? Você já comentou isso comigo. Quanto mais você tiver, se tiver bem estruturado, você vai ter É. acesso às melhores máquinas, né? Não é? Tem dois pontos, assim, né? Assim, um é de realmente ter acesso à tecnologia que vai te dar segurança, agilidade, né? E isso é muito bom. O outro ponto é a expertise também, que vem com a quantidade, com o volume, né? Então, por exemplo, um médico clínico que atende muito um tipo de doença, ele vai acabar entendendo mais daquela doença, as nuances daquela doença, ele especializa naquilo. Então, você tem, por exemplo, doenças raras. Quando você faz um volume muito grande de exames, às vezes você tem laboratórios que fazem um volume pequeno e vai ter um caso daquele por ano. E a gente vai ter, sei lá, 10 por dia. E eu consigo ter uma pessoa especializada liberando só aquele tipo de exame, porque eu tenho volume para isso. Né? Então, você acaba tendo no volume, você consegue subespecializar. Na anatomia patológica, por exemplo, isso também, né, a gente tem uma planta em São Paulo, um laboratório que foi adquirida diagnóstica, que você tem um médico para olhar cada tipo de especialidade, porque ele tem volume para aquilo, que é um dos maiores laboratórios de anatomia patológica do país, né, que hoje faz parte do Grupo Pardini, chama Diagnóstica lá em São Paulo. Então você tem gente que fica vendo só peça de rim, o outro fica vendo só neuro, né? Então aí o cara especializa mais do que aquele cara que vê uma vez no mês aquele tipo de doença, aquele tipo de alteração, né? E a automação, Bichal, né, nessa questão, por exemplo, do processo para fazer o exame, isso é indiscutível. Eu já fui lá, você já me mostrou. Você chega e joga, joga os tubos de ensaio lá dentro, ele sai andando sozinho e solta o exame. Mas, assim, em relação Não ao é assim médico, também não, tem eu controle sei, de qualidade, pode falar, pô, mas joga lá e trem grosseiramente, para tá. quem nunca viu, é assim, você chega, põe o tubo todo lá e ele sai andando sozinho naquela esteira lá e sai com o resultado. Mas, assim, isso em termos do processo de fazer o exame é indiscutível. Agora, em relação à tecnologia, porque hoje a gente vive essa mudança, essa onda de inteligência artificial, aprendizado de máquina, essas coisas todas. E o médico, velho, onde que fica ali? Você Uhum, acha que tem lugar? Qual que vai ser a posição do médico nessa nova era que nós já estamos uhum. vivendo, né? Que você já está vivendo? Eu acho que, assim, a tecnologia é inevitável, né? Ela vai acontecer, está acontecendo, e não é só na área da medicina, né? O pessoal fala sempre de indústria 4.0, né? De todas essas questões, não só inteligência artificial, mas de segurança de dados, blockchain, de intercomunicação, de internet das coisas, né? Das Aqui a coisas. gente brinca que em Minas é a internet dos trem, né? É, mas que máquina conectada à máquina, e uma máquina faz uma coisa e a outra responde, quer dizer, isso a gente já vê no laboratório, né? Você faz uma esteira dessa, ele lê o código de barra e vai vendo tudo que vai acontecendo e ela muda a direção, essa máquina está cheia, no meio do caminho ele pega e manda o tubo para outra máquina que está vazia, né? Então, assim, e isso automaticamente, são as máquinas que estão mandando, ó, está cheio aqui, manda para lá, isso tudo já acontece, né? Análise de imagem em laboratório, eu acredito que microscópio vai acabar, vai ser tudo, você escaneia a lâmina e lê na tela do computador e com alguma inteligência te ajudando. O que eu acho que vai acontecer é que os médicos vão ficar mais produtivos, você nunca vai não depender do médico, né? Eu acho que você sempre vai depender do médico porque você tem nuances, você tem detalhes que não dependem, depende do quadro clínico, de experiência, você tem a conversa com o paciente, você tem os outros dados, história de famílias, tudo, muita coisa você pode colocar na inteligência, ela vai te ajudar a ser mais produtivo, eu acho. Mas, assim, e a questão da humanidade mesmo, de humanizar, eu não gosto desse termo humanizar, porque assim, se não for humanizado é o quê, né? Mas, assim, Savas fala isso. Você não lembra é, do Savas falando isso, não? Savas vira não, que humanizar a medicina é a mesma coisa que vegetalizar a botânica. é por aí, né? É Como é que você menos vai igual. humanizar um trem que já é, né? É. É por aí, né? Então, mas assim, você tem essa questão de acolhimento, né, de como, por exemplo, das coisas que a gente mais está trabalhando no Pardini ultimamente, é a questão da experiência do cliente, né, assim, e não só a experiência da unidade, mas a experiência digital, cada vez mais indo para o lado digital, de você poder marcar o seu exame no celular e mandar seus dados via WhatsApp, você não, chegar lá e já fazer o exame, não precisa ir num atendente para perder um tempo lá, a pessoa quer fazer o exame e quer poder ir para casa,
ou fazer o exame até em casa, que a gente faz no domicílio, a pessoa cadastra no celular, a pessoa vai na casa dela e colhe o exame. Então, a experiência do cliente, isso é humano, né? Assim, é o seu sentimento em relação ao que você viveu, né? Então, só que você vai usar a tecnologia para melhorar essa experiência, vai usar essa tecnologia para melhorar o diagnóstico, para fazer um diagnóstico mais preciso, usando inteligência artificial, para aumentar a produtividade do médico. O pessoal fala muito na radiologia, né? Que a inteligência artificial vai tomar o lugar do médico. Eu acredito que não, eu acredito que vai tornar o médico mais produtivo. Sim. Agora, é aquele negócio, tem gente que chora, tem gente que vende lenço, né? Assim, vai ter gente que não vai querer quebrar o computador que está ajudando ele lá a fazer o exame, que acha que o computador vai tomar o lugar dele. Vai ter o cara que vai entender disso, estudar isso e propor cada vez mais melhorias para a inteligência artificial de imagem, como utilizar aquilo melhor, como trabalhar com aquilo melhor. Né? Isso que eu Acho ia que... perguntar para você, se você acha que, assim, eu acho que é indiscutível, né? Hoje, o médico se formando hoje, ele ter pelo menos noção que isso existe, eu acho que Uhum. não tem como escapar, né? A medicina vai mudar de alguma forma, já está mudando, então eu acho que é fundamental você O saber que isso mundo, né? existe e aproveitar a onda, na verdade, né? Surfar a A onda, gente talvez. nós estamos aqui igual os Jetsons, né? Nos desenhos lá, conversando pela telinha aqui, né? Ok. Então, Aqui, e outra coisa que eu gosto de perguntar muito, que eu faço, estou fazendo as perguntas, né? Para a galera mais nova, inclusive, né? Você, uhum. além de médico, patologista, gestor hoje, né? Você é músico, tem uma banda, pode fazer o merchan aí também, tá? Mas o que, que você acha disso, a importância disso para a atuação sua, não só na carreira, que hoje você é um gestor global, mas gestor médico, né? Mas para o médico em geral, qual que é a importância que isso sempre teve na sua vida? Eu sou seu amigo, eu sei disso, mas conta para a galera a importância disso. Acho que você fazer alguma coisa fora da medicina te traz muita coisa, né? Um ambiente diferente da medicina. A banda até começou mais só com médicos, né? Sim. Depois foi saindo médico, entrando engenheiro. Hoje tem mais engenheiro que médico, mas é um ambiente que você sai um pouco e para, né? Porque tem aquela questão do médico falar muito só de medicina, né? E é bom até para a saúde mesmo você pensar em outras coisas, falar de outras coisas, viver outras coisas, né? Mas eu acho que ajuda em outras coisas também. Quando você faz, por exemplo, você sobe num palco para cantar e tudo, isso você está fazendo comunicação com muita gente. Então, isso te ajuda a comunicar, a perder, né? A sentir os frios na barriga antecipadamente, né? E cada vez que você vive um negócio novo, você sente um frio na barriga, que é bom, quer dizer que você está fazendo alguma coisa nova, mas é um risco, né? Quer dizer, quando você já não sente mais frio na barriga, quer dizer que você já está dominando aquele ambiente ali novo, que já foi novo para você um dia, né? Então você já sente alguns frios na barriga na banda, né? Outro, você conhece muita gente legal. Eu brinco que músico normalmente é gente fina. Assim, pelo menos o tanto de amizade, de gente bacana que eu conheci por causa de música, isso é muito legal. Assim, gente que virou amigo, grandes amigos mesmo, por causa de música, por causa de banda. Então é sempre muito bom e dá aquela, né, aquela aliviada, né, no dia. Você passa um dia pesado, às vezes com reuniões, às vezes com decisões difíceis. Aí você vai de noite, né, vai para o ensaio, né, toca, fala besteira, brinca, ri, você chega em casa Leve, leve, né? né, para poder dormir, para poder descansar e enfrentar outro dia. Né? E hoje você vai ter a honra de defender aí aquela frase que você fala, que eu falo todo dia, que você fala assim, você não falou que foi eu, não, né? Então hoje você vai explicar para nós a frase do seguinte: a vida nossa é criar casos. Eu queria que você contasse de onde você tirou essa viagem sua? Você Eu, te eu não bebi de lembro, mas onde? eu não lembro também quando é que começou isso, não. Né? Mas eu lembro que você fala assim, criar casa, você arrumar briga, né? Arrumar confusão, vou criar casa e tal. Não. Ter caso para contar, né? Quer dizer, se você tem muito caso para contar, muita coisa que você fez, quer dizer que você viveu muito, que você viveu bem, que você teve muita coisa, você fez muita coisa, né? Eu acho que às vezes você passa, sei lá, 2, 3 meses trabalhando e você tem 2 casos para contar, ou nem isso, né? Assim, não aconteceu nada de interessante, de legal, né? E por isso também é importante você ter um trabalho que você possa criar caso nele. Né? E às vezes você viaja uma semana e chega com 20 casos para contar, quer dizer, aquilo ali valeu muito a pena, né? Quer dizer, aquilo, você viveu muita coisa, você fez muita coisa.
né? Então, acho que eu gosto de ler muito, gosto muito de música, né? E gosto muito de ler biografia. E aí você vê o tanto de caso, né? Biografia é o cara contando os casos dele, todos os casos que ele viveu na vida. Você fala, pô, que o cara viveu legal, fez um monte de caso, um monte de coisa para contar, um monte de coisa legal, né? Então, de vez em quando eu ligo pro Bem, nós estamos precisando criar uns casos aí, vamos fazer alguma coisa aí pra gente. Eu tô com muito pouco caso aqui para contar. Nós estamos escassos de casos, nessa quarentena vai caiu. Mas a quarentena vai ser um caso, né? Assim, lá na frente nós vamos falar, pô, estamos Rachar presos os dentro de bicos. casa, os meninos sem aula, e trabalhando na varanda, e Não home deixa de ser office e caso, né? tal. Não deixa de ser um Vai caso ser, para não, e contar, nós né? vamos contar, e sempre que você conta um caso, talvez ele é mais legal que a verdade, né? Assim, porque Você dá uma fica a parte boa, aumentadinha, né? né? E fica a parte boa, né? A lembrança nossa fica a parte boa, né? Você vai lembrar do seu filho recém-nascido, você lembra muito mais das coisas legais do que das noites que você não dormiu, da preocupação que você ficou com ter febre e tudo, né? Você vai lembrar, né, das coisas boas, ficam muito mais do que as coisas ruins, né? E outra coisa, só em relação, que a gente já conversou sobre isso também, em relação a pedido, os pedidos de exame em geral, quando eu falo muito disso, do excesso de exame, às vezes desnecessário, e a gente já conversou muito sobre isso, né? A gente tem pedido de exame demais desnecessário, mas a gente tem o outro lado da moeda que eu queria que você falasse. Porque às vezes eu brigo com você por causa disso, né? Que o Breno fala assim, não, quem está pedindo muito exame, tudo, eu falo assim, não, o problema não é pedir muito ou pedir pouco, o problema é pedir mal, né? Assim, você tem que saber que exame que você está pedindo. Eu costumo falar que você pede um exame, se ele der alterado, você vai fazer isso. Se der normal, você vai fazer a mesma coisa, então esse exame realmente é desnecessário, não está mudando em nada a sua conduta com o paciente, né? Mas aí quando se fala assim, se pede muito exame, eu acho que às vezes as pessoas conhecem pouco e pedem mal, porque tem bons exames que são pouco pedidos, que as pessoas desconhecem. Existem mais de 4.000 tipos diferentes de exame. E as pessoas às vezes têm aquele repertório de exame que ela pede e sempre pede aquilo ali, e às vezes porque pede, né? Porque está sempre pedindo e aprendeu assim e continua pedindo assim. Então, acho que aí vem o papel, e aí um pouco até do próprio laboratório, de ajudar a ensinar, né, assim, qual exame pedir, em qual situação, tentar orientar. A gente está com um projeto legal também de algoritmo automatizado médico, que é você ter, em vez da pessoa pedir tal exame, às vezes ela pede assim, eu quero avaliação da tireoide, por exemplo, avaliação da função tiroidiana. A gente já tem um algoritmo que você vai fazer automaticamente nessa esteira automatizada que a gente colocou, para que não se perca tempo, que você tenha toda a segurança, que a amostra não vai ficar parada muito tempo, destampada, que é um problema, por exemplo. Então, você vai conseguir fazer isso automatizado, vai fazer o primeiro exame. Deu normal, beleza, é aquilo ali, já sai o resultado, está tudo ok, o TSH está normal, não precisa fazer mais nada. Ele deu alterado, automaticamente já faz um T4 livre, né? E aí você tem todo o algoritmo que já dá um resultado final para o médico. A gente está trabalhando nisso, para tentar deixar de ser só um fornecedor de dado, de exame, e ser um fornecedor de diagnóstico, de agregar valor ao nosso trabalho, né? Quer dizer, eu vou te ajudar, e até para isso, para você também, às vezes o cara sempre já pede o TSH e o T4. Não, você pode pedir uma avaliação de função diuretiana, que se o TSH estiver normal, você não precisaria de fazer o T4. Então, a gente está buscando formas também dentro do laboratório de inventar, e aí é isso, criar caso dentro do laboratório, né? Você poder fazer coisas diferentes dentro do laboratório. A gente está propondo isso para alguns planos de saúde e a receptividade tem sido muito boa, né? Porque é uma forma de ser mais eficiente clinicamente, né? No diagnóstico, mais eficiente clinicamente, que é o sentido, dando com menos recursos, você chegando no diagnóstico melhor e utilizando o exame certo para a pessoa certa no momento certo, né? Então, assim, mas o que eu acho é isso. Acho que, assim, eu não acho que se pede muito nem pouco. Acho que às vezes se pede mal, porque tem muito exame que deveria ser pedido e não se pede, né? E aí pessoas, quantos diabéticos que não se controlam, quantas pré-natais que não são feitos, né? Exames que deveriam estar acontecendo até para prevenir coisas lá na frente, e que isso é bem definido e bem estabelecido na medicina. E você tem exames que às vezes o pessoal pede que realmente não está agregando nada, né? Aquilo que eu falei, se der alterado eu fiz isso, se der não normal eu fiz isso. Ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa independente do exame, o que ele está me agregando aqui, né? Você criar caso aí no ambiente desse é você inovar, né? Que é o termo que está todo mundo cunhando, e que, assim, eu acho que o médico, nessa ideia aí da tecnologia,
avançando tanto assim, o médico vai cada vez mais fazer parte disso, né? Eu acho que vai ser uma habilidade do médico. O médico ele vai ganhar tempo para olhar o paciente e para inventar moda, para criar casos, para inovar. Eu acho É que aí lógico que vai ser a dentro linha. de ética, dentro de, Claro, né, quer claro. dizer, tudo estudado. Você não vai inventar coisa que não se pode inventar, né, ainda mais no nosso ambiente. Sim. Mas é muito legal quando você trabalha, e eu gosto muito de trabalhar no Pardini, que é uma empresa que te deixa fazer as coisas, né? E quando você olha para trás, você assim, pô, a gente fez isso, a gente mudou a forma de fazer o exame, né? A gente implantou essa nova tecnologia, né? A gente tem lá teleradiologia, acabou de colocar telepatologia, que é para anatomia patológica, então a distância, a pessoa consegue ler as lâminas de anatomia patológica, né? E com uma qualidade melhor do que o microscópio, porque, né, essas máquinas de qualidade das telas aí dos computadores, né, como é que chama? Da Resolução mesmo, né? resolução das Oi, telas é desculpa. muito melhor do que do microscópio, né? Então, assim, você realmente é muito legal você olhar e ver que você construiu alguma coisa. Acho que isso é muito bacana, assim. Que não deixa de ser criar caso, Criar né? Assim, caso. você criar É isso mesmo. caso no trabalho, você criar caso na família. Acho que você casar é um grande caso que você cria e faz uma família, você vai, né, criar vários casos dentro da sua família, né? E aí, quando você chegar lá na frente, tiver velhinho, você olha para trás, pô, eu tive uma vida bacana, eu construí coisa, eu fiz coisa, eu vivi, né? Não fiquei Criei caso. não fiquei naquela rotina, né? Aqui, senhor. E me conta um negócio. Se você tiver, tem alguma coisa que depois que você já caiu no mercado de trabalho, seja mais para frente, mais recentemente, mas que depois que você já estava no mercado de trabalho, que você virou e falou assim, puta merda, ninguém falou isso para mim na faculdade, não? Tem alguma coisa assim que você gostaria que a Não. galera que está saindo da faculdade, que está entrando no mercado de trabalho, se atente para isso? Eu acho que o próprio mercado de trabalho, né? Assim, acho que a gente não aprende como que funciona, né? Como que esse sistema funciona? Como que essa engrenagem roda, né? Plano de saúde, né? O sistema público, às vezes você estuda alguma coisa do sistema público, mas é muito da legislação, né? O que está lá na Constituição e tudo, mas assim, como que o sistema público funciona de verdade? Como que o sistema complementar funciona de verdade? Como que funciona? Né? O pessoal sai da faculdade, às vezes não sabe nem abrir o consultório, né? O que eu tenho que fazer para abrir meu consultório? Como é que isso funciona? Como é que eu abro na pessoa física, é um CNPJ? Como é que eu abro se eu for abrir um CNPJ? Né? Como que a própria gestão da carreira, né? Assim, você fala muito, Breno, eu gosto muito quando você fala de questão de qualidade, né? Assim, que às vezes a pessoa fala assim, eu não ganho muito dinheiro, então não atendo com qualidade. Mas você quer ganhar muito dinheiro sem ter qualidade? Quer dizer, você só vai ser reconhecido e ter valor se o seu trabalho tiver valor realmente, se gerar valor, se o cliente vê que está fazendo o paciente, e às vezes o pessoal reclama quando chama de cliente também, né? Mas ele não deixa de ser um cliente do Cliente. médico, né? E se ele não enxerga valor naquilo, por que que vai... Ou se o próprio convênio, o próprio operadora de saúde não enxerga valor, por que que ela vai pagar diferente, né? Assim, então você tem que realmente agregar valor, fazer alguma coisa a mais, fazer alguma coisa diferente, fazer melhor sempre, ver o que é valor, seja para uma operadora de saúde, seja para o próprio paciente, né? No nosso caso em laboratório, acho que muita gente não sabe, o maior negócio do Pardini é fazer exame para outros laboratórios. Nós somos o maior laboratório de referência ou de apoio no Brasil. A gente recebe amostras de mais de 5 mil laboratórios. Então, a gente tem esse outro tipo de cliente, que são outros laboratórios que enviam exames especializados que eles não fazem para a gente. Então, a gente tem que ver o que é valor para ele, o que é valor para uma operadora de saúde que eu estou atendendo, o que é valor para o médico que pede o exame para o laboratório, o que ele quer da gente, o que o próprio paciente quer da gente. E, às vezes são coisas diferentes, né? É claro que todos querem qualidade do resultado do exame. Isso é uma coisa que isso é um ponto, né, fundamental e importantíssimo. Mas eles querem outras coisas, às vezes são diferentes, né? A operadora pode querer essa eficiência do diagnóstico, quer dizer, gastar menos recurso para chegar no diagnóstico, né? O médico pode querer uma assessoria para ajudar ele em casos complexos, que ele possa ligar e poder discutir algum caso, né? Então, você tem que entender o que é valor e aí sim, você tendo um valor diferenciado, você pode reclamar uma remuneração diferenciada, né? E o pessoal às vezes confunde e faz o contrário, né? Já que eu não recebo, então não vou fazer bem feito. Aí E cria fica aquele reclamando ciclo que de recebe, e fica fica reclamando que não murrinhando. recebe. Mas, uai, você não está fazendo diferente, por que você quer
ser reconhecido de forma diferente, né? Isso é muito comum, né, na medicina, essa questão da gente querer resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. Ou seja, se você não sair de dentro da caixinha, né, pensar fora da caixinha ou sair... E às vezes reconhecer, entender como que o sistema funciona, o que o sistema quer de você. Se você atende operador de saúde, o que a operadora de saúde quer de você? O que você pode fazer melhor para se diferenciar nas operadoras de saúde? Você atende particular? O que o seu cliente, né, ele espera de você? Né? Dependendo da área, o que os outros médicos esperam de você? Que sempre tem as interconsultas, né, as especialidades que trabalham juntas, as outras áreas, as equipes que trabalham juntos com outras áreas de fisioterapia, enfermagem, né? Então, assim, entender mesmo onde que você está para você poder ver o que isso a gente aprende, aquela questão de fazer diagnóstico, tratar, fazer diagnóstico, tratar, né? Assim, e é isso. E é muita coisa já, né? Fazer diagnóstico e tratar já é muita coisa, é muito difícil, né? Na verdade, você comentou, porque eu ia te perguntar para você deixar alguma mensagem para a galera mais nova, o que você viu, mas eu acho que você abordou tudo aí agora. Eu acho que você e procurar entender... o que gosta, né? Isso é um outro ponto que eu acho também. Tem tanta especialidade, né? Igual você fala, né? A maioria não quer ser clínico geral, né? Assim, tem ótimos clínicos gerais, super bem-sucedidos, super felizes na carreira, quer dizer, por que né? E patologia clínica é outro que não tem. Então, assim, é buscar o que realmente você gosta, né? E é legal da medicina isso, que tem muita possibilidade. Isso. Né? Você pode trabalhar com tecnologia, você pode trabalhar no interior com saúde de família, né? Uma coisa mais humana, mais próxima. Você tem muita possibilidade. E cada pessoa é diferente. Vai ter pessoa que tem mais aptidão para uma coisa, vai ter pessoa que tem mais aptidão para outra. Às vezes as pessoas escolhem as coisas porque isso dá dinheiro, né? Isso, e na porque verdade... está todo mundo fazendo, né? E isso muda de tempos em tempos, né? Tem uma especialidade que está em alta agora, amanhã não está mais. Eu li ontem, né? A questão da pediatria já voltou, já número de residente. Hoje, o que a gente tem mais no Brasil é de pediatria, olha que doideira. E já então, foi formando, baixo, ninguém queria, aquele trem todo, né? E era muito por causa de mercado, né? Muito bom, Bichal. Valeu, velho, pela prosa. É muito melhor ao vivo, tomando um e comendo um churrasquinho, né? Mas... Isso é bom. Quando voltar, aí a gente volta pro Indepa, pro Mineirão, né? Para ver o Glorioso. O único da Série A, né? Ô, Bicho, nós somos tão fechados, mas tão fechados, que o ano que o Cruzeiro cai, entra uma porcaria da pandemia e acaba com o futebol. Não tem. A gente não viu ele. Já era para estar jogando a Série B, a gente não viu ainda, né? Tá danado. Bichal, valeu, velho. Um abração na Mari aí, nos meninos. Valeu. Na Fefe e no Leozão. Em breve a gente tá junto. Tá beleza, bom? Manda um abraço aí para Camila também, para Maluquete, para Belinha. Beleza, e obrigado aí, bom conversar com você. Sempre é bom conversar com você. Bom deixar demais. Uma mensagem que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e valeu. Admiro demais você, assim, muito mesmo. Você já me ajudou muito nessa vida aí, a gente já criou muito caso e nós vamos criar muito mais casos ainda nesse mundo aí. Só acabar essa pandemia aí. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Valeu, cabeça. Falou, filho. Abração pra você. Abraço. Tchau.